Seja muito bem-vindo a essa aula. Eu sou o professor Daniel Escotar e você está agora no canal oficial da AgriConline no YouTube. Hoje eu vou falar especificamente sobre a cultura da alface. Você vai aprender aqui algumas orientações técnicas, dinâmica de produção, alguns aspectos importantes, tanto para você que quer investir na cultura da alface, como para você profissional que presta assistência técnica para produtores de hortaliças folhosas, como a alface. Então esse vídeo é tanto para você, produtor rural, para você que quer investir ele tanto em pequenas ou grandes hortas, como para você, profissional do nosso setor ou estudante que quer aprender mais sobre essa cultura. Nessa nossa aula de hoje, eu vou trazer para você aqui algumas orientações, principalmente tanto técnicas quanto práticas, que funcionam muito bem para quem quer investir na cultura da alface. A cultura da alface, eu tenho uma experiência ampla, já fui produtor de alface, tanto via convencional como também em hidroponia. Já prestei assistência técnica para diversos produtores de alface, principalmente quando na época eu trabalhava com assistência técnica. Então é uma cultura que eu tenho uma experiência considerável, e aí trazendo aqui as orientações técnicas, algumas atualizações, com certeza esse vídeo vai te ajudar demais. Então a gente vai começar a partir de agora e a primeira coisa que eu quero te pedir é que você já se inscreva no canal. É muito importante que você esteja inscrito no canal para que todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, e tem vários vídeos novos toda semana, você vai ser avisado. Dá também o seu like é importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui ele é relevante e entregue ele para mais pessoas. Beleza? Eu vou abrir minha tela aqui agora, certo? Porque eu vou trazer um esquema aqui para você em forma de mapa para ficar mais fácil a compreensão. Beleza? Olha só, esse aqui é um esquema bem direto, bem didático, para a gente poder conseguir compreender um pouco a dinâmica de produção da cultura da alface, principalmente os principais pontos, os principais aspectos que você tem que levar em consideração. Tudo bem? Sem enrolação, bora começar a nossa aula então. Eu vou começar falando com você aqui sobre o plantio, tá? Olha, eu vou trabalhar nessa aula plantio, correção do solo, adubação orgânica, adubação mineral química e também parte de produtividade. Nós não vamos entrar nos outros tratos culturais, porque senão a aula vai ficar muito longa. Mas lógico, a gente pode marcar aqui outros momentos para poder falar sobre isso, inclusive aulas práticas aqui para você, certo? Vamos lá. Eu vou começar aqui com o plantio. O que a gente normalmente trabalha? Espaçamento, que isso aqui vai ser feito em um canteiro, tá? Eu vou falar sobre canteiro aqui ainda, certo? Mas ele vai ser feito num canteiro. Mas qual é o espaçamento que a gente utiliza para a cultura da alface? Normalmente de 20 a 35 centímetros entre linhas e de 20 a 35 centímetros entre plantas. Certo, Daniel, posso abrir um pouco mais isso daqui? Posso ter um espaçamento um pouquinho maior? Pode, já vi produtores trabalhando com 50 centímetros. Um espaçamento até maior, principalmente se acaba ganhando mais espaço. Mas quando a gente fala em rotatividade, quando a gente fala em ganhar espaço e mesmo assim ter alta produtividade, essa média aqui é a que funciona muito bem. Lembra, estou falando de alface convencional. Tudo bem? Bom, para canteiro, normalmente em 1 hectare nós vamos ter aproximadamente 7.000 metros quadrados de canteiro. Então é essa área que você vai aproveitar, porque depois vai ter ali os entrecanteiros, a forma onde você vai estar passando, certo? A parte estrutural aqui a gente pode até trabalhar em outro momento também, a distribuição espacial aqui dos canteiros, certo? Mas normalmente a gente vai ter aí 7.000 metros quadrados de canteiro em 1 hectare. E aí a gente vai precisar de 90 a 130 mil mudas. Semente ou muda. Por que eu estou falando aqui tanto sementes ou muda? Porque, veja, normalmente para a gente poder ganhar em produtividade, a gente trabalha com mudas. A gente vai produzir as mudas em bandeja e depois vamos levá-las ao campo na hora que elas estiverem no seu tamanho ideal. E por experiência própria eu te falo, olha, a gente consegue inclusive melhorar a nossa, escalonar de forma muito mais eficiente se a gente estiver trabalhando com a produção ali. A gente tem ali nosso ambiente protegido, uma estufazinha ali que você coloca na sua propriedade para que você possa ir escalonando a produção de mudas, sempre produzindo mudas, e aí a gente vai trabalhando essas mudas em campo conforme a gente vai escalonando, tá? Então isso daqui é bem interessante. Então, só para que você tenha uma noção. A gente vai para o próximo ponto então, que é a questão de correção do solo, beleza? Correção do solo, ela é mais importante do que a adubação, tá? Muita gente me critica quando eu falo isso, né, que correção do solo é mais importante que a adubação. Por quê? Pessoal, presta atenção.
Porque não adianta fazer uma adubação, intensificar nenhum tipo de adubação, se você não tem o solo em condições adequadas, condições ideais para disponibilizar nutrientes. E o que vai fazer com que a gente tenha boas condições de disponibilidade é exatamente a correção do solo. Estou falando de melhorar o pH e melhorar a saturação por bases. E olha, informação importante, hortaliças, principalmente hortaliças folhosas, têm alta exigência em saturação por bases. Então, você precisa corrigir o solo, corrigir bem feito. Daniel, como que a gente vai fazer essa correção do solo? Bom, aqui cada produtor ele vai ter que trabalhar o seu planejamento de correção do solo de forma diferente, né? Isso vai depender muito de como que é o seu planejamento. Para a gente poder fazer essa correção do solo, a primeira coisa, a gente tem uma análise de solo em mãos, somente análise química de 0 a 20 centímetros. Certo? Uma análise química de 20 a 40 talvez seja até interessante para a gente verificar teor de alumínio também em profundidade, mas isso aqui é assunto para depois. Normalmente, eu sempre oriento que os produtores façam essa análise química pelo menos uma vez no ano, porque vai ser essa análise química que vai dizer para a gente quando há ou não a necessidade de se fazer a calagem. Se você intensifica a calagem todos os anos, com análise química, por exemplo, normalmente você vai conseguir ficar um bom tempo depois sem precisar de corrigir, porque você consegue atingir, dependendo do tipo de solo, a saturação por base e o pH já em condições boas. Só que, como eu expliquei para vocês, hortaliças têm alta exigência. Então, por exemplo, quando a gente pega aqui a alface, a gente vai precisar de elevar a saturação por bases em 80%. Então, vai precisar elevar bastante. Então, qual que é o ideal? Ou, se você está abrindo ali a sua área agora para poder começar, faz uma calagem em área total. Isso aqui seria o ideal, né? Já corrige o solo em área total, incorporando ali de 0 a 20 centímetros. Depois, anualmente, você pode fazer isso aqui via canteiro, sem problema nenhum. Você vai conseguindo corrigir esse solo fazendo a aplicação de calcário, né? Agora, a quantidade, aí a gente vai ter que calcular, tá bom? Quantidade a gente vai ter que calcular. A gente vai precisar de alguns métodos específicos para poder fazer isso daqui, né? Lógico, não dá para eu poder parar e fazer uma aula só de calagem aqui para você, né? Explicando o cálculo. Mas nós temos vários vídeos aqui no YouTube onde eu explico como fazer cálculo de calagem, tá, pessoal? É só você digitar aqui no YouTube cálculo de calagem mais Agricoline. Aí você vai ter um vídeo meu lá com certeza explicando como fazer esse cálculo. Beleza? A gessagem, Daniel, você indica, olha, periodicamente, né? Periodicamente que eu falo assim, a cada 4, 5 anos, talvez até menos um pouco, é interessante, tá? Por mais que o ambiente radicular que vai estar ocupando ali é o canteiro, mas o solo como um todo, principalmente quando a gente tem um teor de alumínio em profundidade, ele influencia de fato as camadas superficiais. Então é importante que periodicamente a gente verifique essa necessidade, que a gente verifique isso aqui com análise química de 20 a 40, beleza? Depois, próximo ponto, adubação orgânica. Adubação orgânica, fundamental. Daniel, como que você orienta a fazer? Aqui, quando eu estava trabalhando especificamente para a minha produção de alface, eu estava trabalhando com aplicação anual. Então, todos os anos eu fazia aplicação e às vezes até 2 vezes ao ano, depende muito da disponibilidade de compostos e adubos, estercos que eu tenho na região, tá? Então, isso depende muito, né? Então, isso aqui vai variar bastante. Daqui a pouco eu vou falar sobre tempo, tá, pessoal? Olha, quando que eu inicio o plantio, quando que eu faço correção, quando eu faço adubação. Primeiro eu vou apenas trazer para você as informações. Depois tudo eu vou amarrar aqui no final, ok? E aí, o que eu posso utilizar como adubos orgânicos? Bom, a gente pode utilizar, por exemplo, esterco de bovino curtido, 40 a 60 toneladas por hectare, isso aqui seria uma aplicação anual, e você vai poder dividir isso daqui a forma como você vai fazer essa aplicação, isso depende muito. 1/4 a 1/5 dessa quantidade, né, 10 toneladas, até menos, às vezes 8, 6 de esterco de frango, cama de frango, suínos, de ovinos, de caprinos, pode ser utilizado, mas uma quantidade muito menor, tá? Compostos orgânicos, compostagem, fantástico para mim, é melhor inclusive do que esterco, porque ele já tem um material estável, já em fase de umificação, isso daqui ajuda bastante, certo? E aí a gente vai estar fazendo essa aplicação, né, programada, ou uma vez por ano, ou posso fazer antes de cada plantio, dependendo de se você vai trabalhar com produção orgânica ou não, né? Eu estou falando aqui de um sistema convencional, obviamente, mas você pode escalonar essa utilização, mas é muito importante que esse aporte orgânico seja feito anualmente, beleza?
E aí nós vamos para a parte de adubação química. Essa é uma parte um pouco mais complexa, tá? E eu vou dividir em partes aqui para que a gente consiga compreender. Deixa eu dar um aviso importante. Esse material eu vou disponibilizar num grupo gratuito que a gente tem, tá? Eu pedi à nossa equipe para poder criar uma comunidade gratuita no WhatsApp. Tem uma comunidade, você sabe que o WhatsApp agora ele tem os grupos, né? Onde que ninguém fica conversando lá não. E nem pode ver o seu número lá dentro. É só para você entrar e pegar material. Então, se você tem um WhatsApp, você pode entrar nesse grupo. É gratuito, tá bom? A gente não te cobra nada e a gente coloca esse material lá semanalmente. Então, se você quiser entrar nesse grupo, aqui embaixo vai ter um link escrito grupo gratuito. Só clicar nesse grupo, você vai entrar e lá vai ter todo esse material que eu estou colocando aqui gratuitamente para você, tá bom? Não se preocupe, eu quero apenas que você preste atenção. Adubação química, a gente vai começar essa adubação química aplicando em área total, no canteiro, né? Nos canteiros. Qual a quantidade? Bom, a quantidade ela é completamente dependente de análise química, né? Mas eu vou colocar de 30 a 60 kg de nitrogênio, de 120 a 360 kg de fósforo, é uma quantidade grande no plantio, é no preparo para o plantio, isso daqui, importante que você saiba. E aí você pode estar vendo aqui, ó, 120 ou 360. Bom, aí eu vou ter que falar depende com você, né? Por quê? Porque de fato depende de como que está a sua análise química. Se você está com alto teor de fósforo, então você vai poder colocar quantidades menores, ali próximo de 120. Se você está com teores baixos, médios, eu vou colocar por volta de 200, 300, até 360. Mas aí depende de como está a sua análise química, tá? Depois o potássio de 40 a 120 kg de potássio. Isso daqui eu faço uma aplicação logo no preparo, em área total do canteiro, tá bom? Do canteiro. Deixa eu dar um aviso importante para vocês. Pessoal, vocês estão... E aí eu vou agora dividir, não é só isso, tá bom? Não é só isso, a adubação, eu vou fazer parcelamentos aqui também, já vou te explicar. Mas é importante que você saiba que eu estou trazendo para você aqui um cronograma de adubação para altas produtividades. Estamos falando de escala. Eu não estou falando de você ter um canteirinho ali só para você ter em casa, só um pouquinho, tá? Você poderia trabalhar só com adubação orgânica, se você quiser, tá? Poderia. Vou colocar um pouquinho de fósforo, nitrogênio, potássio, vai produzir. Agora, para a produção em escala, para quem está escalonando, vendendo, né, é um negócio isso daqui. Então, assim, é importante que a gente capriche na adubação para que a gente consiga disponibilizar toda a quantidade de nutrientes que a planta precisa e conseguir o ciclo mais curto possível e uma alta produtividade, tá? Como eu disse, não vai ser só isso daqui, tá? Não vai ser só isso daqui. A gente vai trabalhar também com adubação de cobertura. Nós vamos colocar primeiro, 60 a 120 kg por hectare de nitrogênio. Você vai pegar essa quantidade total e vai parcelá-la de 3 a 5 vezes durante o ciclo antes da colheita, né? Então, após o transplantio da muda até a fase final. Então, você vai parcelar isso daqui de 3 a 5 vezes, de 60 a 120 kg de nitrogênio. Posso utilizar ureia, posso utilizar ureia por ser mais barato, mas nitrato, enfim, aí você vai escolher a fonte de nitrogênio que você quer utilizar, né? Eu sempre oriento você rotacionar um pouco essas fontes de nitrogênio, pode utilizar formulado, tá bom? Daniel, eu preciso utilizar potássio também em cobertura? Se o seu solo estivesse em baixa quantidade de potássio quando você fez análise química, sim, o ideal é que você coloque pelo menos mais 30 a 60 quilos de potássio, beleza? Após o transplantio da muda, dividindo também de 3 a 5 vezes. E aí isso daí você pode fazer junto com o nitrogênio, tá bom? Então você pode fazer isso daqui junto com o nitrogênio. Beleza? E fósforo, Daniel, precisaria colocar em cobertura? Então, opcional. Se o seu solo estiver em baixíssima quantidade de fósforo, quando você fez análise química lá, eu te aconselho também a colocar um pouco mais de fósforo em cobertura, para que a gente vá aumentando esses teores de fósforo, certo? E você poderia fazer isso daqui também em fertirrigação. E aí você vai ter que escolher adubos de alta solubilidade, tá bom? E aí esse parcelamento você faz, né? Aí vai depender do seu sistema de fertirrigação, mas é a mesma quantidade, porém parcelado em maiores vezes, né? Maiores quantidades dependendo aí da cultivar que você está utilizando. De fato, cada cultivar ela vai ter uma exigência diferente, por isso que isso daqui vai variar. Só que o manejo em si é esse. Se você seguir esse manejo aqui, você vai conseguir atingir altas produtividades. Hoje, a média nacional ela está ali em produtividade de 90 a 130 mil plantas por hectare em campo, tá?
É uma quantidade relativamente alta, mas isso aqui para altas produtividades. E eu sei que você pode estar pensando assim agora, pô, Daniel, mas você está falando desse jeito aqui agora, só que, mas vai depender de clima, vai depender de cultivar, vai depender de água, óbvio, lógico que depende. Né? Às vezes a pessoa critica, eu não consigo isso aqui porque na minha região não tem a quantidade de água que eu preciso. Tá bom, realmente, então não dá, de fato não dá. Só que eu tenho que trazer para você aqui o que hoje as nossas pesquisas, o que os nossos trabalhos práticos nos mostram. Olha, aqui dá para poder produzir isso. Né? A gente consegue chegar a essa produtividade, mas aí a gente tem que tecnificar. A gente vai ter que intensificar a nossa produção. Tá? Isso daqui, lógico, vai ser dependente de investimento. E aí, você que está começando a trabalhar com alface, eu tenho que te explicar uma coisa aqui. Isso aqui tem que ficar claro. Alface é difícil de produzir? Não, não é uma cultura difícil de produzir. Temos outros tratos culturais importantes, como a limpeza dos canteiros, o manejo de pragas e doenças, enfim, tem vários outros tratos culturais que são fundamentais, que são importantes, certo? E aí, gente, não dá para a gente poder falar tudo sobre isso daqui nessa aula. Só que é uma cultura que é muito importante que você trabalhe o escalonamento. Às vezes a pessoa começa a produzir alface e não consegue vender. Isso aqui, de fato, é um problema. Então, é importante que você verifique aí no seu mercado local, enfim, aonde você vai estar comercializando. Verifique preço para saber se esse investimento que eu estou trazendo para você aqui agora é, de fato, lucrativo ou não. Porque às vezes você vai fazer esse investimento em adubação aqui, vai conseguir altas produtividades e não vai conseguir vender. Então, esse é um problema. O que eu oriento para quem está começando? Testa, começa com uma área menor, vai expandindo, vai escalonando e vamos crescendo, comendo as beiradas do mercado até que a gente tenha um mercado fixo. Até que a gente tenha um mercado, não é estável, né? Porque estabilidade não existe, mas até que a gente consiga se consolidar no mercado. Então, isso daqui é fundamental. Sobre tempo aqui que eu fiquei de falar, vamos lá. Correção do solo, normalmente de 60 a 90 dias antes do plantio, para que dê tempo de fazer a correção do solo, tá? Isso daqui é fundamental. Por quê? Porque o calcário ele precisa de um tempo para poder reagir, tá? O calcário precisa de um tempo para poder reagir. Então, se você não der esse tempo, você não vai conseguir atingir, né, o seu objetivo. Principalmente o período das águas, né, pessoal? O calcário precisa de água para poder reagir também. Adubação orgânica de 30 a 60 dias antes de estar fazendo o plantio. Se você está fazendo uma aplicação orgânica de forma parcelada durante o ano, não tem problema, você consegue, você vai colocando menor, conforme você vai preparando o canteiro, você já vai fazendo essa adição. A gente traz aqui um pouco do que é a teoria, mas na prática, por experiência própria, a gente sabe que a gente pode ir manejando isso aqui. O importante é você fazer essa adição anual. A adubação mineral, então, química, ela vai seguir então esse cronograma que eu te passei até agora. Beleza? Então é o seguinte, cultura da alface, essas aqui são as orientações iniciais, uma aula aqui sobre plantio e correção do solo e adubação. Tentei ser o mais breve, mas quase 20 minutos já de aula, certo? Mas acredito que vai ser de grande ajuda. Tudo bem? Esse material vai ser disponibilizado no grupo aqui, grupo gratuito, aqui embaixo tem. Vai lembrar que você quer estudar junto com a gente, Daniel, eu quero estudar mesmo, quero ser aluno da Agricoline, né? A Agricoline é a maior escola de cursos profissionalizantes voltado para o agro na modalidade EAD do Brasil. Dentro da nossa plataforma você encontra todas as culturas que você quiser. Todas as culturas de interesse comercial, desde grandes culturas, hortaliças, fruticulturas, né, culturas até de menor interesse comercial, a gente encontra lá dentro. Então, eu quero estudar sobre alface, tem curso sobre alface, sobre milho, sobre café, sobre soja, sobre cana, sobre hortaliças de forma geral, frutíferas, entre outras. Temos também da área animal, bovinocultura, suinocultura, a parte de equinos, enfim, entre outros. Cursos voltados para a parte técnica, você que quer aprender a fazer cálculo de adubação, utilização de defensivos, de herbicidas, de fungicidas, manejo de irrigação, tudo. Temos tudo lá dentro. Você aprende tudo que você precisa lá dentro, com aulas teóricas e aulas práticas, direto ao ponto. Tudo aí através do seu celular ou de um computador, você assiste, beleza? Aulas gravadas em campo. Tudo bem? Se você quiser conhecer mais sobre a nossa plataforma, é só você acessar www.agricoline.com.br. Me diga o que você achou dessa aula, ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Agradeço pela sua atenção, um forte abraço e até a próxima.